Olá, bom dia. A nossa entrevista de hoje, nessa série especial com os ex-prefeitos de Brasília e de Minas, é com Antônio Gonçalves da Silva, que administrou a cidade de Brasília e de Minas entre 1971 e 1973. Eu estou aqui do lado de Antônio Gonçalves, que vai falar para a gente sobre como foi administrar a cidade de Brasília e de Minas naquele período. Bom dia, Antônio. Bom dia. Como que foi o início da sua carreira política e o início na administração municipal aqui em Brasília de Minas em 1971, Antônio? Antes eu não era político e não sei por que fui escolhido para que candidatasse a prefeito de Brasília de Minas por um grupo de companheiros daquela época. Inicialmente ficamos surpresos, mas entendemos que alguém teria que administrar o município. E naquele tempo, o escolhido fui eu. O senhor foi prefeito por 2 anos, né, aqui em Brasília de Minas. Por que esse mandato curto? Foi um dos mais curtos, assim, da história política de Brasília de Minas, né? Sim. Esse mandato foi chamado de mandato tampão, porque nós somos escolhidos para um governo de 2 anos, para descoincidir a eleição de deputados, governadores senadores e presidente da República, e então tivemos que ficar apenas 2 anos à frente da prefeitura. Agora, o senhor falou que foi escolhido aí para ser prefeito, né? O senhor foi chamado por um grupo político. O senhor pertencia a que grupo político naquela época, Antônio? Grupo de Cassiano Alves de Oliveira, Antônio Antunes Pinto, Glicério Antunes, Florentino Vieira Neto e muitos outros companheiros. E esse grupo aí, principalmente do doutor Cassiano, que foi prefeito aqui em Brasília de Minas por 3 mandatos, né? Era encabeçado por ele, aí esse grupo era um grupo político bom, que realmente fez a diferença aqui na cidade? Sim, era um grupo bom, reconhecido pelo povo do município e por aqueles que compunham os distritos da sede e fora dela. Agora, Antônio Gonçalves, quais as principais dificuldades em administrar o município de Brasília de Minas naquela época? Primeiro, que os recursos eram poucos. A gente contava principalmente com o fundo de participação. Era o dinheiro maior que nós tínhamos naquela época. A arrecadação municipal pequena e não contávamos com mais outras coisas. Principalmente com a ajuda do governador, que não veio nenhum aqui naquela época. Qual o governador na época e por que não tinha essa relação mais direta entre o governo do estado e o município de Brasília de Minas? O governador era o senhor Rondon Pacheco. O mesmo, nós o procuramos por diversas vezes e sempre respondia a mesma coisa. Não tenho recursos e nem como ajudar os municípios. E como a cidade sobrevivia, então? Ela sobrevivia com o esforço da gente que governava e dos que rodeavam a gente. Muitas coisas aconteceram porque nós procurávamos fazer através dos companheiros que ajudavam a fazer a administração do município. Quais as obras que o senhor realizou durante o mandato do senhor? Foram muitas. Nós, inicialmente, nós procuramos ver o que os distritos precisavam e, na medida do possível, nós fomos fazendo para a sede e para os distritos. Em Brasília de Minas, nós deixamos aí, e pode ser vistas até hoje, algumas obras. Construímos uma ponte sobre o rio Paracatu, que está na rua Josefina Palma, isto com recursos do município. Com a ajuda de alguns companheiros, nós precisamos fazer a fundação, nós fizemos uma máquina que veio lá de Ouro Preto, cedida por um engenheiro que era dono dela, através de um engenheiro, Dr. Tales, que foi o que acompanhou o serviço, que arranjou essa máquina para nós. A ponte está aí perto da rodoviária. Nós construímos a sede do Correio, que está até hoje aí, fomos nós. O prédio que
A Cobal funcionou por muito tempo, hoje já não é da prefeitura mais, mas funciona algumas lojas, fomos nós que construímos também. Então, muita coisa foi feita e nós vamos citar no decorrer da entrevista o que nós pudemos e tivemos condição de fazer. O que o senhor gostaria de ter feito e que não fez aqui em Brasília de Minas e por quê? Muitas coisas teriam que ser feitas, mas nós, dentro das maiores necessidades da cidade, nós fizemos. Está aí, porque foi feito e ninguém destruiu, 10 mil metros de esgoto, de rede de esgoto. Isso consta que nós realizamos. O cemitério municipal foi reformado todo e ampliado na nossa administração, e muitos metros de calçamento de lajota e paralelepípedos. Pelo que o senhor está falando aí, foi um volume até satisfatório de obras, né, durante 2 anos de mandato do senhor. Por que o senhor não pleiteou novamente ser prefeito aqui em Brasília de Minas para realizar mais para o município durante um período maior diante do Poder Executivo? Alguns companheiros, às vezes, forçavam a barra, volta, não volta, você devia ser candidato. Mas a gente vê que a gente está num grupo e outros querem ser o candidato. Eu nunca tive muita ambição para ser o prefeito, porque eu entrei escolhido entre os que aí estavam, eu fui um candidato único, e nunca forcei a barra. Oportunidades, eu tive algumas para voltar. E não voltei. E o tempo passa, às vezes o cavalo passa arriado, você não monta, e a oportunidade passa, e você depois também acha que já não é hora mais de ficar pleiteando voltar à prefeitura. As coisas estão muito difíceis para quem administra. Então, se houvesse necessidade e fosse assim, da vontade do povo que a gente voltasse, a gente poderia pensar, mas o tempo já está bem avançado para a gente pleitear. O senhor falou aí sobre as obras que foram construídas na época, e essa pergunta que eu vou fazer para o senhor é importante para a próxima pergunta que eu vou fazer também. Eu queria que o senhor relatasse como que era a cidade de Brasília de Minas naquela época, como que o senhor pegou a administração, quais as dificuldades que existiam, não só na gestão municipal, mas dificuldades também climáticas e outras dificuldades que os tempos eram diferentes dos de hoje, né? Primeiro, quando nós fomos eleitos, nós não tínhamos luz, praticamente a luz elétrica nossa tinha acabado. Havia feito uma campanha aqui, através do povo, para se comprar ações da CEMIG, e elas foram compradas. E foi desenvolvido o trabalho para a construção das redes da CEMIG, para que nós tivéssemos uma luz melhor. E, quando estava findando o mandato do doutor Cassiano, aqui veio uma equipe da CEMIG e acendeu a luz, ligou a luz pro forma. Foi inaugurado, não foi propriamente a inauguração, mas acendeu-se a luz para que doutor Cassiano transmitisse o mandato dele para mim, e 3 dias depois a luz foi embora. E já no mês de março nós não tínhamos luz da CEMIG em Brasília de Minas. Indo à CEMIG em Belo Horizonte, procurei um engenheiro lá que era responsável pelas ligações da luz, na época o doutor José Francisco, e ele falou: prefeito, combinei com esse prefeito que só em julho nós ligaremos. Eu falei: não é possível, nós estamos sem luz, e vocês ligaram lá, o povo viu a luz, e é preciso resolver. Ele falou assim: dentro de 15 dias eu mando ligar a luz. E foi feito. Essa luz que está aí foi ligada realmente na minha administração. Eu perguntei para o senhor sobre as dificuldades daquela época, porque essa pergunta que eu faço agora é importante.
esse relato anterior do senhor. O senhor acredita que Brasília de Minas tenha desenvolvido de uma forma satisfatória de 1971 para cá, ou a cidade poderia ter desenvolvido, ter melhorado mais? Eu acredito que sim. Cada um de nós que passa pela prefeitura vê as necessidades da cidade e procura realizar aquilo que é da vontade. Mas parece que, mesmo querendo, nem tudo vem quando você quer. Então, pelo que a gente viu, o que era Brasília de Minas naquela época que eu entrei, não tinha um hospital, as unidades de saúde eram poucas, as escolas eram poucas e a coisa foi evoluindo gradativamente. Eu lembro que quando entrei, professora do âmbito municipal era pago com agradecimentos. Doutor Cassiano, na época dele, ele nunca pagou uma professora um mensal. Chegava no fim do ano, agradecia e dava uma gratificação, que isso não era o ideal para ninguém. E nós criamos o salário de professor e obedecendo aquilo que determina a lei, e daí para cá, na minha administração e após ela, que o professor municipal começou a receber mensalmente, e ter férias e todos os direitos que uma pessoa tem como funcionário. Agora, com todas essas dificuldades aí, o senhor falou que não tinha luz. Até então, como que a cidade era iluminada? O que vocês tinham aqui para gerar energia na cidade? Nós tínhamos uma barragem que existe até hoje, lá em Fernão Dias, ela que trazia essa luz. Anteriormente, essa barragem era luz de motor. Depois, a barragem, que por alguns anos, ela foi útil e de boa qualidade. Mas a cidade foi crescendo, então ela foi perdendo a capacidade. Lembro na época que você acendia a luz, você precisava de uma vela para saber se a luz estava acesa. Não aguentava tocar geladeira, não servia mais para nada. E com relação à saúde, não tinha hospital. Como as pessoas daqui se tratavam e tinham doenças, muitas doenças na época? Tinha. Hospital, esse São Vicente, na época já estava existindo, com dificuldades ele funcionava. Vinham os médicos de Montes Claros e o hospital. Mas o desenvolvimento da cidade vai fazendo com que o que você tem pequeno não dá para resolver o problema. Antônio Gonçalves, o senhor, como que o senhor vê a mudança dos tempos com relação a salários, por exemplo? Os professores, o senhor falou que não tinham salários, passaram a ter. Os políticos também não tinham salários. Se tinham, eram salários muito pequenos, quase que insignificantes. E hoje já tem salários muito maiores. Como que o senhor vê aí essa questão política e muitas vezes os políticos não têm aquele interesse em trabalhar, em desenvolver a cidade, não tem aquele amor pela cidade ou pelo país, como parece, pelo relato dos senhores, parece que na época os políticos tinham aquele amor pela cidade, pela coisa pública? Sim. O salário de um prefeito era determinado pelo que saía. Então era o mínimo, o que ele quisesse deixar, e não podia mudar, aquilo não mudava. Vereador, na minha época, não tinha salário, e todos procuravam trabalhar de acordo com o que a cidade precisasse. E a gente sabe que hoje a coisa mudou muito, e ninguém pode viver trabalhando sem receber alguma coisa. Na época que o senhor foi prefeito, pelo relato dos ex-prefeitos até agora, nessa série especial da Rádio Clube, a política era mais limpa, né? Não existia aí corrupção, as disputas eleitorais também eram mais limpas. Como o senhor vê essa mudança na política que aconteceu daquela época para hoje? Eu vejo que a pessoa acha que tem que ganhar, e você escolhe o seu meio de querer ganhar a eleição. Uns falam mal do companheiro, outros usam os argumentos que tem, e cada um
de acordo com a sua maneira de ser e de viver, acha que fazendo daquele modo que ele está fazendo, é que vai fazê-lo chegar à prefeitura. Mas qual política que simpatiza mais o senhor, a de hoje ou a do passado? A do passado era mais agradável, porque se tratava de companheiros que gostariam de ver você seguindo os passos que ele teve dentro da prefeitura. E a de hoje é uma disputa. Cada um quer chegar lá e escolhe a maneira de chegar lá. Antônio, o Brasil passa por um momento vergonhoso na política. Com essa Operação Lava Jato, por exemplo, podemos perceber o lamaçal no qual está atolada a credibilidade política do país. Como o senhor vê todos esses atos de corrupção que vêm acontecendo no Brasil? É difícil a gente analisar o quanto o Brasil ficou cheio de coisas ruins. Voltando à fase Collor, quando tirou o Collor de Mello, parecia que o país estava num caos. E hoje o caos é maior do que naquele tempo, porque se nós pudéssemos dizer, o povo foi enganado pela presidente agora, quando ela mostrou um Brasil evoluído, cheio de coisas boas e sem dificuldades. O que nós encontramos não foi o que ela mostrou. Então, começando pela chefe maior e pelos outros que a rodeiam, o Brasil precisa de uma mudança grande, e grande mesmo, para que nós tenhamos assim um Brasil melhor e um Brasil cheio de coisas boas, apesar de nós termos alguma coisa boa, mas esse Lava Jato e outras coisas que estão acontecendo para nós está bem difícil. O senhor falou aí sobre as dificuldades que o Brasil enfrenta, né? E são dificuldades que a própria presidente Dilma, ela já reconhece isso hoje, né? A inflação tem voltado, na verdade voltou já a inflação no país. Naquela época que o senhor administrou a cidade também, a inflação também era muito alta, né? A inflação realmente é algo que prejudica muito a sociedade? Demais. Na minha época, a inflação era galopante. O que você comprava hoje com uma determinada quantia, amanhã era o dobro. E nós não podemos esperar que isso volte, porque a inflação é uma incerteza de destabilização e uma incerteza de dias piores para cada um de nós e para o município e o Brasil. Quais as principais diferenças da administração pública municipal do passado e de hoje, que o senhor vê aí atualmente? Do passado, era uma administração mais do coração. E a de hoje é uma administração do coração, mas uma administração muito cobrada pelo povo e pelos companheiros, mais do que naquele tempo. Porque os companheiros da época entendiam das nossas dificuldades, que os recursos eram muito pequenos, ou nenhum, ou quase nenhum. E os de hoje acham que o município tem recursos demais e não os usa para resolver os problemas, que eu não vejo isso. Vejo que realmente não existe, existem, mas não é o suficiente para resolver tudo que nós precisamos. Quando o senhor foi prefeito em 1971, nesse período aí de 1971 a 1973, a gente falou aqui sobre obras que foram realizadas na sede do município de Brasília de Minas. A cidade, o município, na verdade, naquela época, tinha uma grande extensão rural também. Como que foram os investimentos no meio rural? Nós tínhamos os distritos e nós procuramos não só fazer obras na sede, mas também nos distritos. Em Luislândia, começando por Luislândia, nós colocamos um telefone que ligava Brasília de Minas a Luislândia e ao mundo. Telefone via fio, porque naquela época não existia o que nós temos hoje. Mas esse telefone
foi colocado, nós compramos todo o material, o povo ajudou de uma certa forma, dando recursos para que comprasse os fios. Nós compramos os postes e fizemos todo o serviço e foi ligado Luislândia ao serviço interurbano. Nós fizemos por Luislândia naquela época, instalamos correios, fizemos um cemitério que está murado em Luislândia até hoje, cidade, foram feitos na nossa administração. A luz, nós colocamos um motor que funcionava para iluminar a cidade. E muitas outras coisas, estradas e pequenas pontes, pequenos matabus, nós fizemos naquele distrito. Em Fernão Dias, a luz que nós dizemos anteriormente, que era da barragem, recuperamos a barragem, recuperamos fizemos a estrutura de iluminação em Fernão Dias, e que durante muito tempo foi iluminado com a luz da barragem colocada ali por nós. Fernão Dias também recebeu ligação interurbana de telefone e a melhoria do seu cemitério sem fazer o amuramento, mas cercamos o cemitério de Fernão Dias e o que foi possível naquela época nós fizemos em Fernão Dias. A água era precária, melhoramos o sistema de água, tudo isso na nossa administração. Campo Azul, um distrito mais longe, com a ajuda do povo, naquela época encabeçada pelo ex-prefeito de Montes Claros, Toninho Rebelo, Julinho, Vicente Lopes, Carlim, ex-prefeito de Campo Azul, e outros senhores, nós conseguimos comprar postes, fios e ligamos o distrito. Inauguramos um correio também em Campo Azul que não existia e colocamos luz a motor. Estrada, Campo Azul não tinha estrada que ligava bem aqui, fizemos toda esta ligação com matabus de trilho e muitas outras coisas nós fizemos por aquele distrito. Angicos de Minas também nós fizemos alguma coisa, cercamos o cemitério, melhoramos as ruas e foi o que nós fizemos pelo distrito num pequeno mandato de 2 anos. O senhor acredita que fez uma boa gestão para o município de Brasília de Minas naquela época? Acredito, porque eu vi no semblante do povo e no reconhecimento do povo que nós realizamos em 2 anos, nesse curto período, aquilo que a cidade precisava que fizesse. Inclusive aqui essa cidade tinha uma água que corria a cidade inteira, inundava, e nós conseguimos fazer um sistema que desviamos essa água do centro da cidade. Se o senhor fosse prefeito hoje, o que o senhor faria diferente daquela época e o que o senhor acha que seria importante fazer para desenvolver a cidade e todo o município? Continuaria com a minha postura de fazer as coisas corretas, fazendo com seriedade e olhando primeiro a necessidade, porque a gente não pode inventar. Então, o que foi feito na época era o que o povo tinha vontade que fosse feito. E não seria diferente hoje, apesar do tempo já bem lá distante, nós iremos ver as necessidades e, na medida do possível, realizar aquilo que realmente trouxesse benefícios para a cidade e para o seu povo, que é um povo valioso, um povo bom, alegre e gosta dessa cidade. Porque nós aqui estamos, é porque nós gostamos daqui. Senão aqui não estaríamos vivendo e abraçando um a um no nosso dia a dia. Antônio Gonçalves, o senhor falou que na época que o senhor foi prefeito, o senhor instituiu o salário para professor, que não existia até então. O senhor acredita que a educação é primordial para o desenvolvimento de uma sociedade? Sim. Nada mais
Tudo é preciso para a sociedade. Mas se um povo não tem o seu desenvolvimento intelectual, como é que ele vai viver nessa cidade? Como é que ele vai saber o que é bom para cada um de nós? Então, tudo é bom, mas em primeiro lugar, o desenvolvimento intelectual de cada um. E o Brasil Mineiro se destaca na região. Nesta região, Brasília de Minas sobrepõe a todas as cidades. E todo mundo e todas as pessoas querem e gostam de estudar. Mas os pais e os seus filhos, os pais que os faz com que eles sigam e os filhos também fazem isso, é preciso ver que nós estamos à frente da maioria da cidade, porque nós temos um volume de pessoas formadas bem maior do que os municípios do tamanho do nosso, menor e até maior do que os nossos. O povo de Brasília de Minas entende que estudar é necessário e é bom para todos nós. Como que era a relação do senhor com o público quando o senhor foi prefeito? O senhor atendia na prefeitura, gostava de ter esse contato com as pessoas? Sim, sim. Atendia na prefeitura e hoje o povo ainda tem o hábito de procurar o prefeito na casa do prefeito. Naquele tempo, das pessoas de menor posses e de maior posses, tinha a casa do prefeito como se fosse a prefeitura. Então eles vinham normalmente sem cerimônia à procura da gente. E a gente procurava atender da melhor forma possível. Hoje em dia, os prefeitos, digamos, modernos, já não têm muito mais esse contato direto com o público, né? Está havendo um afastamento dos prefeitos, esse contato direto com o público no Brasil. Os prefeitos atendem mais por meio de assessorias. Como que o senhor vê isso, esse afastamento do prefeito com o público de uma cidade? Hoje, eu vejo assim, naquele tempo, a nossa cidade era bem pequena. Talvez fosse mais fácil o contato com o povo. Hoje a cidade é bem maior, a demanda é bem maior para o prefeito, ele tem que se ausentar muitas vezes. Então ele às vezes não tem o tempo suficiente para atender fora da prefeitura e às vezes nem pode atender a todos que o procura. Então é por isso que deixa a maioria das vezes a cargo das suas assessorias. O senhor ainda participa dos processos eleitorais daqui de Brasília de Minas, mesmo que não seja diretamente, mas indiretamente, uma forma de apoio a um grupo político? Como que é isso aí hoje em dia? Sim, sim. Quem entra como você pode perceber, a política só tem uma porta, a de entrada, e a de saída parece que nunca. Então, dentro do possível e dentro das possibilidades da gente, a gente está sempre próximo a alguém que se candidata e que é candidato a alguma coisa em Brasília de Minas. E pretensão política, o senhor ainda tem alguma? Ainda tem vontade de repente, ser prefeito de Brasília de Minas? Vontade não. A gente chega um tempo que eu não me isolei, eu estou sempre aí, eu trabalho até hoje na profissão, eu não me isolei do povo, mas vontade não. Agora, eu sou daqueles que se algum ainda próximo, porque o tempo vai indo, a gente já não é mais criança, se tivesse oportunidade, a gente estudaria esta oportunidade. Não diria que iria, ou que queria, ou que desejaria. Mas tudo é a oportunidade e a necessidade de a gente estar ou ser alguma coisa. Pelo que a gente percebeu, na época do senhor, o grupo do senhor e Dr. Cassiano era, como a gente percebeu nessa série de entrevistas aí, ele era fascinado por Brasília de Minas e todo esse grupo contribuiu muito para o desenvolvimento da cidade. O senhor acha que hoje em dia precisa de uma união maior dos homens da política e desse idealismo também, para que a cidade tenha uma política que seja mais voltada para o interesse público de uma forma geral? Eu acredito que sim, porque se a gente se une, cada um vai comungando a mesma ideia.
E se você não se une, cada um pensa no seu interesse, na sua maneira de ser, então fica mais difícil de resolver os problemas, porque a gente às vezes não conta com a participação e o apoio de todos. E isso é necessário para um desenvolvimento maior da nossa comunidade. Antônio, a gente está chegando já à parte final da nossa entrevista e eu queria saber do senhor, porque tem pessoas que entram na política e falam ao sair que foi o maior arrependimento da vida. Já o senhor falou que a política tem uma porta, que é a porta de entrada e não teria porta de saída. O que o senhor achou de ter sido um prefeito de Brasília de Minas e de participar do processo político-eleitoral dessa cidade? Eu acredito que foi muito bom. Eu entrei, estou aí e acho que a gente tem que estar à frente das coisas da sua cidade. Eu não me arrependi de ter entrado e diria também, de uma maneira ou outra, eu não gostaria de estar fora dos processos políticos de Brasília e de Minas. Obrigado pela entrevista do senhor. Milhares de ouvintes acompanham a gente aqui na Rádio Clube nessa entrevista, uma série especial que teve alto índice de audiência na rádio e o senhor, como os outros ex-prefeitos que já passaram por aqui, contribuíram para essa audiência, para essa proposta da emissora. É uma alegria poder contribuir com a emissora e dizer que nós precisamos de pessoas sérias à frente dessas emissoras para que possa levar ao povo aquilo que realmente o povo gosta de ouvir. Muito obrigado e eu digo a você, continue sendo assim, Fernando, e nós estaremos sempre para atender o seu chamado e contribuir para que você possa trabalhar com seriedade à frente do que você quis e está, ser jornalista, e um jornalista sério e eficiente. Muito obrigado. E o objetivo dessa série especial com os ex-prefeitos foi fazer com que a sociedade de Brasília de Minas tivesse um panorama geral da história política e acredito que a gente, com entrevistas especiais como a do senhor, eu acredito que a gente está conseguindo esse objetivo. Isso é bom e faz não só com os ex-prefeitos, mas dentro daqueles, de tudo que você enxergar em Brasília de Minas, que pode trazer uma contribuição melhor para o desenvolvimento da nossa terra, que o faça e nós bateremos palma para você e a sua equipe. Obrigado ao senhor Antônio Gonçalves, um bom dia. Bom dia a você e a equipe, um bom dia, um bom trabalho e que vocês continuem lutando para que nós tenhamos dias melhores na nossa comunidade e nos nossos trabalhos.